Pronto, galera. Botei aqui para gravar aqui, tô esperando aqui. O Google tá meio lento aqui. Tá querendo gravar, não. Aí foi. Bom, pessoal, de novo, né? Boa tarde de novo. A gente tá dando início aí mais um semestre, né? Eu não sei como é que tá sendo esse semestre aí para vocês. Né? Esse semestre de aula remota, né? Mas a gente vai começar mais um semestre. Aí eu fiquei muito feliz que esse semestre eu vou poder dar a disciplina de Física 1, né? No sentido de que a minha formação é em Física e raramente eu ministro disciplinas voltadas para Física. Então eu fiquei muito feliz com essa disciplina. Espero que vocês gostem da ideia, tá? E que ocorra mais vezes, né? Obviamente. Então, toda vida que a gente começa com física, falar de física, a primeira coisa que a gente tem que definir são grandezas, né? O que são grandezas físicas? Ou, né, o que é física, né? Que é a primeira parte aí. O que é física? O que é que esse bicho estuda, né? Para que esse bicho existe? Né? O que é que ela come? Esse tipo de coisa, né? Para que serve? Tá? Então, a gente sempre tem várias perguntas relacionadas à física, né? Tá? E a gente pode afirmar o seguinte, primeira coisa, física é uma ciência, né? É uma ciência que observa a natureza, certo? Ela é baseada, obviamente, no método científico, tá? E ela observa a natureza no sentido de descrever matematicamente os fenômenos naturais ou não naturais, os fenômenos físicos em geral, em termos gerais, né? Então, ela vai descrever esses fenômenos de forma matemática, né, e filosófica, tá? Matemática e filosófica, tá? De alguns fenômenos. Tá dando para entender minha letra, né? Dá sim, já é um Show. avanço. Tá, eu tô escrevendo aqui meio rápido, acaba ficando um pouco mais ruim, mas, enfim, não tá dando para entender, então. Então, a física, ela vai observar a natureza, né? Vai fazer essa observação do que acontece, por exemplo, né? Por que que ocorre um exemplo disso, por que que ocorre uma miragem, né? Como é que ocorre aquela miragem, né? Ou por que que se tem um trovão e o trovão vai da nuvem para a terra ou da terra para a nuvem, por que que aquilo acontece, como é que aquilo acontece. Então, a física vai observar isso, vai começar a descrever isso, vai criar hipóteses em cima disso, né? E nessas hipóteses, nessa descrição, vai começar a pensar de forma matemática, sem esquecer, né, essa parte conceitual, que aí eu estou chamando isso aqui de filosófica, né? Essa parte filosófica, tá? Então, ah, para estudar física, né, a gente precisa, então, ter uma base, que é essa base matemática, tá? Mas para poder ter essa parte conceitual, não é necessário ter a base matemática. Essa parte conceitual é necessário você observar e tentar compreender. E isso nem sempre é fácil, tá? Então, são necessárias duas coisas para poder estudar física e entender física um pouco mais a fundo. Uma é a ferramenta matemática, dois é o entendimento dos fenômenos. Isso vem com a experiência, vem com o tempo, tá? Não vem de imediato, não. E para que serve a física? Primeiro, como a gente já falou, a física tenta descrever a natureza, tenta descrever os fenômenos naturais, tenta descrever o que acontece ao nosso redor, né? Aí vem algumas aplicações, né? Como, por exemplo, como é que a gente pode construir um prédio, né?
Aonde é que a gente tem que colocar uma viga naquele prédio? Onde é que a gente tem que colocar, cavar um buraco, né? Para poder fazer, como é que o nome do pessoal chama? Para fazer a estrutura? Pode Alicerce. repetir? O Alicerce. alicerce? É. Isso. Né? Aonde é que ele tem que cavar aquele alicerce para poder sustentar um determinado peso? Né? Por que que a gente tem que usar um macaco para poder levantar o carro? E como é que funciona aquele macaco? Tá? Então, a física, ela explica fenômenos que são básicos, né? São base da ciência. Aí o engenheiro pega esse fenômeno que a física explica, base da ciência, e transforma isso em uma aplicação. Né? E essa aplicação vem direto no nosso dia a dia. Tá? Então, a gente observa essa aplicação diretamente no nosso dia a dia. Né? Como a gente falou anteriormente, por exemplo, como é que uma porta do supermercado abre sozinha, né? Você tem um sensor infravermelho lá, e você tem um fenômeno físico acontecendo lá naquele sensor, tá? Que leva aquela porta a se abrir. Mas o que é que o físico faz? Ele só explica o fenômeno. O que é que o engenheiro faz? De posse desse fenômeno, ele vai lá, consegue construir um dispositivo que reconheça aquilo e faça algo que leve à aplicação. Certo? Então, assim, o que a gente vai aprender nessa cadeira, tá? É essa base. A gente vai tentar ver esse início, né? Uma teoria. A gente não vai ver a parte de aplicação, tá? A parte de aplicação é um pouco mais longa, um pouco mais... A gente teria que andar um pouco mais à frente, tá? Mas a gente vai ver essa parte de teoria, certo? E aí, com base nessa teoria, novamente, com base nessa teoria, você pode construir algo, tá? E para ver essa teoria, a gente primeiro tem que definir algumas coisas, o que são grandezas, por exemplo. Né? Aí essas grandezas estão relacionadas com o sistema de unidade. Né? Como é que são o sistema de medida, né? Ou seja, a gente não pode dizer que aqui no Brasil, 1 metro, né? Aqui no Brasil, 1 metro do Brasil é diferente de 1 metro de Portugal. A gente tem que fazer uma medida que ela seja única em todo o globo, né? Então, existe um sistema de unidades internacional. A primeira coisa que a gente vai aprender é que as grandezas físicas, elas têm uma unidade, e essa unidade depende do sistema que é internacional. O que significa dizer que as leis da física que são válidas aqui no Brasil devem ser válidas também nos Estados Unidos, que devem ser válidas também na Europa, e assim por diante. Tá? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre essas grandezas. Depois dessas grandezas, a gente vai ver que existem grandezas que são escalares e vetoriais. Eu vou explicar mais na frente para vocês o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Né? E depois, só que antes disso, a gente vai aprender também um pouco sobre movimento. O que é que o sistema, como é que o sistema entra em movimento? O que é que ocasiona aquele sistema entrar em movimento? E quando ele entra em movimento, como é que é esse movimento? Como é que a gente pode descrever esse movimento? Beleza? Tá. Então, vamos lá. Essa parte de grandeza, sistema de unidades, né? Eu vou falar sempre do sistema de unidades internacional, tá? Que é o SI, certo? Sistema de unidades internacionais. O sistema de unidades internacionais, a gente tem metro. Só que metro, todo mundo sabe que é uma medida de distância. A gente tem segundo. Segundo é uma medida de tempo. Tá? A gente tem massa. Repare, estou falando de massa e não peso. Massa. Opa, eu botei o errado, né? Tá do outro lado. Grama e massa. Quilograma. Quilograma não é SI? Grama. Grama. Acho que é quilograma ou é massa? É grama, tem razão. É grama, professor. Eu não lembro não, mas a gente dá uma olhada. Quilograma, a gente só bota o K aqui, né? Quilograma. Deixa eu ver aqui, cara. Rapidinho aqui. Aí tem as unidades, que são outras unidades, que são... depende das outras, né? São unidades secundárias. É o quilograma mesmo, professor. Eu olhei agora.
É quilograma, Pode olhar né? aí. Pode olhar aí, mas é quilograma. Pronto. Então, aqui, vocês já sabem que tem aqui quilograma, tá? Eu vou botar só o K aqui, só para entendimento aqui. Aí tem algumas outras unidades, né, que são dependentes de outras, né? São sistemas são secundárias, né? Por exemplo, velocidade. Velocidade a gente vai ver que é espaço por tempo, ou seja, distância por tempo. Então, é metros por segundo. Aceleração, né? A aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é espaço por tempo ao quadrado, tá? Aí tem uma coisa que o pessoal costuma fazer, como é o nome, rapaz? Esqueci o nome. Que Análise quando dimensional? análise dimensional, exatamente. É. Né? Que quando você quer conferir uma resposta, você tem que fazer essa parte de análise dimensional, tá? De novo, as grandezas físicas têm uma determinada unidade. Então, essa unidade, né, indica se a tua resposta vai estar correta ou não. Se eu obter a velocidade e essa tua velocidade não está em metros por segundo, está acontecendo alguma coisa, tá? E o que seria essa análise dimensional? Você dizer aqui, por exemplo, velocidade, isso aqui é igual a unidade de distância dividido pela unidade de tempo, certo? Ou seja, quem é a unidade de distância? É metro. Quem é a unidade de tempo? Segundo, tá? A aceleração, a força, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai ver o que é força, tá, pessoal? Força, vai ser massa vezes aceleração. Então, é massa, tá? Vezes a aceleração. Aí, massa vezes aceleração, quem é massa? É quilograma. Quem é aceleração? É distância sobre tempo ao quadrado, ou seja, metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a gente vai fazer esse tipo de análise aqui também. Mas isso é tranquilo, tá, pessoal? O bom dessa análise dimensional é que depois você não precisa nunca mais decorar a fórmula quando você tem Não, você não isso. precisa. Pois é. Você não precisa, isso aí é Você lembra as unidades e aí você sabe o que é cada coisa. exatamente. O importante é você saber as unidades de medida, né? E saber aplicar essa análise dimensional, tá? Uma outra coisa que a física usa muito, né, é esse negócio de notação científica, né? Eu vou colocar aqui, mas eu suponho que vocês já sabem, né? Que é, no fim, é você colocar em potência de 10, né? Potência de 10, que aí você teria uma coisinha chamada um prefixo, né, um símbolo e um fator. Exemplo disso, 10 elevado a 9, tá? 10 elevado a 9, a gente chama isso aqui de giga, certo? E esse giga tem uma letra que é G, né? Por exemplo, se você tiver 10 elevado a 9 metros, significa dizer que você tem 10 gigas de metros, né? Não, 1 giga de metro. 10 a terceira, por exemplo, 10 a terceira, a gente está chamando isso aqui de quilo, certo? Esse quilo é representado por K, tá? Por exemplo, se você tiver 1 vezes 10 elevado a 3, né, de metros, isso aqui é a mesma coisa de ser 1 km. 1 km é 1 quilômetro. Então, você está trocando esse 10 a terceira por K. Né? 10 a sexta, você trocaria por M, e assim por diante. Certo? Então, você tem vários fatores aqui que você pode escrever agora, né, teus números em termos dessa potência de 10. Né? Por que é importante você saber isso? Porque, por exemplo, como é que tu vai fazer o cálculo de distância entre planetas? Se tu for colocar todos os números, o cálculo de distância entre planetas, fica um negócio gigantesco. Mas se tu colocar na base de 10, aí tu diminui a quantidade, né, de números que teria no teu sistema.
Como é que tu vai pegar aqui o raio da Terra, por exemplo? A distância da Terra até o Sol, por exemplo. Esse tipo de coisa, né? Ou então, tem uma coisa bem interessante hoje, que está muito na área científica, né? E que está acontecendo isso em relação a sistemas de computadores, que é a redução de transistores, né? Que é ir para sistema nano, né? Que aqui você teria 10 a menos 9. Tá? Por que é importante você pegar o material e ir para o sistema nano? Porque você muda as propriedades ópticas, as propriedades elétricas, tá? Você muda as propriedades do material, e a mudança dessas propriedades do material, você pode ter um material agora que antes era um condutor, que virou um semicondutor, tá? É como se existisse um limite ali de tamanho que transforma aquele material de condutor para semicondutor, de isolante para semicondutor e assim por diante. Isso é bem interessante, né? Mas a gente trabalharia isso num sistema que é nano, que está bem próximo já como é que se diria? Ela está bem próximo, por exemplo, a gente tem equipamentos que conseguem ver um sistema nano. A gente já tem equipamentos que conseguem observar um material que ele tem uma dimensão de nano, né? Então, a gente tem essa visão hoje, né? Daqui a pouco a gente vai estar vendo algo do tipo na escala de 10 a menos 12. 10 a menos 12, o que é? Em pico. Eu também não lembro não, tá, pessoal? Essas coisas não. A gente sempre procura pesquisar, mas é importante só saber quem é quem. Belezinha? Dá para entender qual é mais ou menos a ideia, galera? Com certeza. Dá sim, professor. Assim, né? Pronto. E como é que a gente faz para converter uma unidade em outra? Como é que a gente faz para converter? Né? Obviamente, eu já falei para vocês, né, que quilômetro, 1 quilômetro, isso aqui é igual a 1.000 metros. Né? 1 minuto, isso aqui é igual a 60 segundos. Olha, você está fazendo uma conversão aqui na escala espaço para espaço, tempo para tempo. Né? 1 hora é 60 minutos, que é 60 segundos, 1 minuto, né? Ou seja, seria 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos. Tranquilo até aí? Tranquilo. E quilômetros por hora? Você tem 1 quilômetro por hora. Isso aqui é quantos metros por segundo? Né? Como é que você faz para determinar isso? Então, você vem bem aqui, ó. É 1 vezes. O K vale 1.000. Você bota 1.000 metros. Dividido por quem? Dividido 3.600 segundos. 3.600 segundos. Cancela 2 com 2, né? Segundos aqui. Isso aqui passa para cá. Então, isso aqui é 1 sobre 3,6 metros por segundo. Beleza pura? Sim. Pronto. Então, existe uma forma de você fazer essa conversão de unidades, né? Onde sai de uma unidade maior para uma unidade menor, esse tipo de coisa, tá? Aí, pessoal, em física, o pessoal gosta de complicar, né? Que eles gostam de colocar as unidades diferentes, só para a gente poder saber se a gente sabe fazer essa conversão, tá? Então, é só para desencargo de consciência, né? Lembrem de fazer essas convenções. Então, a gente estava falando do sistema de unidades, né, dessas grandezas. Então, vamos para a primeira grandeza, né? Ó, eu esqueci de falar para vocês, eu estou tirando aqui esse material do livro do Cias. Dá para ver, não dá? Dá sim. Ó, é o livro do Cias. Não, Halliday Resnick. Foi mal, ó. É do Halliday Resnick. Então, quando a gente fala de grandezas, né, a gente vai citar algumas grandezas, vai definir o que são elas e como é que são elas e tal. Tá? A primeira delas está relacionada a comprimento, né? Ou de uma outra forma, a espaço.
E comprimento é a ideia de você, por exemplo, tenho tantos anos, em tantos anos eu tinha uma determinada altura. Então, você está definindo, né, uma distância de um ponto até outro. Isso é um comprimento. Tranquilo? Todo mundo entende isso? Tranquilo. Tá? Aí, como é que você define, por exemplo, quem é essa altura? Primeiro, você tem uma curiosidade, né? Existe uma curiosidade, que é a medida de metro, né? Que você tem um metro padrão. Aí você pega daquele metro padrão, você faz comparação com a tua altura, e tua altura vai dar um resultado em fator desse metro padrão. Tá? É um múltiplo desse metro padrão. Esse múltiplo vai ser quebrado, viu, pessoal? Beleza pura? Beleza. O metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre a velocidade da luz de segundo. O metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre c de segundo. Legal. Onde c, né, é aproximadamente, eu vou colocar só aproximadamente, que é 300 mil milhões. 300 milhões de metros por segundo, né? Então, você passou um segundo, se você passou um segundo, você tem 1 metro. Tá? Beleza pura? Isso aqui dá aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Bom, então, dando continuidade. Isso é a definição do metro, né? Já a definição de tempo, né? A definição de tempo, a gente já sabe que é segundo, né? Segundo tem relacionado também com hora, né? Tem essa relação. Aí, para poder você descrever esse segundo, aí você tem o seguinte, um segundo é o intervalo de tempo que corresponde a 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 oscilações da luz de uma transição atômica especificada emitida por um átomo de Césio 133. Ou seja, o pessoal pegou o átomo de Césio, certo? Ele pegou o átomo de Césio, né? E esse átomo de Césio, ele tem essa especificação, né? Que é 133, né? Tem a ver com... É a massa atômica dele. A massa atômica, exatamente. Aí, você excita o átomo de Césio, né? E quando ele excita, você tem uma transição de uma camada para outra. Essa transição emite uma energia. E essa transição demora, né? Demora um certo número ocorre isso em determinada oscilação, né? Aí você conta as oscilações, né? E quando você conta um número específico de oscilações, que corresponde a aproximadamente 9 bilhões, né? Aí você teria 1 segundo. Isso é a unidade que o pessoal, básica, o pessoal tira para medir. Né? Obviamente, a gente não vai fazer isso aqui, a gente não vai medir, a gente não vai tirar isso como... A gente vai acreditar que isso existe e que a gente não precisa mais estar medindo 1 segundo, tá refutando o segundo que o pessoal já calculou. Né? Já calculou, já remediu. A gente vai acreditar, olha, que o tempo, a medida do tempo é em segundo. Né? Da onde é que vem segundo? Aí vem do número de oscilações do átomo de Césio, né? Que ocorre uma transição lá. Tá? Onde ocorre uma transição. Beleza pura até aí? Ou seja, a unidade de medida... Professor, Pois não. mas por que o elemento Césio, em específico ele? Provavelmente por conta da estabilidade. Esse número de oscilações não poderia ficar instável, né? Você mudar o tempo inteiro e você ter um segundo diferente. Né? A medida de tempo ser diferente cada vez que você tivesse esse número de oscilações. Então, provavelmente é por estabilidade. Tá? E a massa, né? A gente também tem aqui.
tá? Aí vai falar da grandeza massa, né? Que é quilograma. Eu queria ver como é que ele faz para medir a massa. A massa tem a ver com o número de Avogadro, né? Tem a ver com unidade atômica, certo? Ou seja, a massa, você vai ter aqui uma ρm sobre V, uma densidade, né? Tá? Você tem um determinado átomo, você tem um volume específico, né? Uma densidade determinada, e você tem como determinar a massa através dessa parte. Ou, simplesmente, está dizendo que uma unidade atômica de um determinado átomo é 1,66, né? Vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Belezinha? Ou seja, a unidade atômica, né? Então, uma unidade atômica do determinado átomo, qual é o átomo que ele colocou aqui? Átomo de carbono 12, tá, pessoal? Tranquilo, galera? Tranquilo. Tá tão tranquilo que tá todo mundo calado, né? Exatamente. Bom, aí o capítulo 1 termina, tá? Aí começa com alguns exercícios, né? Eu suponho que seja tranquilo, tá? Esses exercícios, né? Como vocês podem observar, é só a introdução, né? Que a gente acabou de ver. Introdução às ideias da física, né? Que é essa ideia de como é que ela... para que serve, o que é física, como é que a gente poderia começar a definir ela, né? Então, o básico seria essa parte de você ter comprimento, tempo e massa, tá? E existe sempre um negócio de conceito, né, que se tem, que, primeiro, massa e peso, né? Essas duas coisas, elas são diferentes, tá? Elas são diferentes. Mas a gente sempre trata peso como se fosse a massa. Por exemplo, eu vou ali na farmácia me pesar. Você não vai na farmácia se pesar, você vai na farmácia descobrir qual é a sua massa corporal, né? Mas a gente sempre fala que vai na farmácia se pesar. Ou, em determinadas situações, qual é o teu peso, né? Tipo de coisa, tá? Mas, na realidade, você está perguntando qual é a massa daquele corpo, certo? E o detalhe é que sua massa, ela independe da gravidade, tá? A sua massa, ela independe da gravidade. Já seu peso, ele muda de acordo com a gravidade. Então, seu peso aqui na Terra é um, seu peso na Lua é outro. Seu peso em Marte é outro. E assim por diante. Mas sua massa é a mesma. Certo? Um experimento besta que você pode fazer usando isso é levar uma balança para um elevador. Você leva uma balança para um elevador, você sobe em cima dessa balança, né? Você aperta o botão para o elevador subir, você olha qual foi o resultado na balança. Você chega lá em cima, você aperta o elevador, o botão para o elevador descer, e você olha qual foi o resultado na balança. Tá? Então, você vai ver que vai existir uma diferença aí, né? Por conta se você tiver como medir o peso, né? Obviamente. Por conta do peso, né? Que ocorre com o peso do seu corpo, você sentir uma gravidade diferente. Tranquilo? Tranquilo. Bom, isso são só curiosidades, né? Aí, o capítulo 2 do livro, ele vai começar a tratar de movimento. Mas ele vai falar uma coisa que vocês estão acostumados demais a ver, que é MRU e MRUV, certo? O capítulo 3, ele já vai começar com a parte, que essa parte é uma parte interessante, né, que vocês também têm essa definição na computação, de vetores, né? Só que a gente vai ver vetores aqui de uma forma um pouco mais voltada para a álgebra linear, né? Acho que a definição de vocês de vetores é um pouco diferente da parte da física, mas... É outra coisa. Mas tem as suas semelhanças, mas... Uhum. Enfim. E tem a outra parte aqui, que é movimento, né? Movimento bidimensional, tá? Ou seja, movimento em duas ou tridimensional em 3 dimensões, certo?
Então, a gente vai ver hoje aqui, terminar de ver o capítulo 2. Semana que vem, a gente vai ver vetores, movimento bidimensional e tridimensional. Semana que vem, não, sexta-feira, né? Sim, sexta-feira. Não sei se vai dar tempo de tudo isso, não, mas a gente vai caminhando aí. Hum. A outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é a ementa dessa disciplina é bem extensa. A gente vai com calma na disciplina e vai até onde conseguir chegar no livro, tá? A minha meta é chegar até a conservação da energia. Mais do que isso é lucro, certo? Então, é bem provável que a gente vá até a conservação da energia. Mas, enfim, voltando aqui, seria movimento retilíneo, sempre escrevo errado, uniforme, tá? Aí vamos lá, pessoal. Tem algumas coisas nessa frase aqui que a gente tem que pegar. Primeiro, retilíneo. A primeira coisa... Unidimensional. Pois não, Fábio? Unidimensional seria? Unidimensional? É unidimensional. Quesito movimento. É unidimensional e ele está em linha reta. É um movimento retilíneo. Tá? Você tem toda a razão em dizer que ele é unidimensional. E o que seria esse uniforme, Fábio? Velocidade constante. Sem aceleração. E o movimento retilíneo é uniformemente variado. Aí seria com aceleração, né? Com aceleração constante. Então, com alguma aceleração. grandeza aqui está constante. Certo? Tem uma grandeza constante. Tá? Quando você fala que é só uniforme, tem uniforme nesse movimento. Tem uma grandeza constante. Certo? Por exemplo, movimento circular uniforme. Tanto a velocidade como a aceleração são constantes. Movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração é constante. Movimento retilíneo uniforme. A velocidade é constante. Tá? Tem uma grandeza ali que é constante. Mas você não sabe ao certo ainda qual é essa grandeza. Obviamente, agora a gente já sabe, né? Que isso aqui é um D, uma dimensão. E aqui, essa grandeza é a velocidade. Tá? Então, para a gente poder ver isso aqui, a primeira coisa que a gente vai definir, né, é uma coisinha chamada velocidade média. Isso é uma coisa que a gente faz muito, por exemplo. Né? Quem vai de bicicleta para o UFC já sabe mais ou menos quanto tempo demora para chegar. Né? Sabe quanto tempo demora para chegar, sabe quantos quilômetros são do centro para o UFC. Então, você pode dizer, olha, eu andei com tal velocidade. Não é assim que você faz, mais ou menos? Tá? Então, a velocidade média é essa variação do espaço, tá? Que aí você costumava colocar ΔS, variação do espaço por variação de tempo. Só que esse espaço aqui está relacionado com a dimensão que você está trabalhando. Essa dimensão que você está trabalhando pode ser em relação ao eixo X, pode ser em relação ao eixo Y, ou pode ser em relação ao eixo Z. Tá? De novo, é um movimento dimensional, só está em uma dimensão. Essa dimensão pode ser qualquer uma dessas três. Beleza? No plano cartesiano, né? Então, normalmente eu não uso essa letra S, normalmente eu uso essa letra X. Tá? Supondo que o movimento está no eixo X. Se o movimento está no eixo X, a velocidade média é ΔX, que é uma variação de espaço, por ΔT. Certo? Se você olhar para cá, isso aqui é a mesma coisa de ser x final menos x inicial dividido por t final menos t inicial. Certo? É o final menos o inicial, o final menos o inicial. Aí você olha aqui, né? Se você construir um gráfico, por exemplo, qualquer, de espaço por tempo, gráfico aqui qualquer, né? E nesse gráfico, se você tiver aqui espaço por tempo, né, e você tem aqui um gráfico qualquer, né, assim, tá? Você vai observar que aqui você tem um x0,
Nesse ponto aqui, um x0, nesse ponto bem aqui, se você tivesse esses dois pontos, né, aqui você teria aqui esse t0, aqui o t inicial, aqui o t final, né, aqui o t final, aqui você teria o x inicial, esse daqui, o x final, tá? E se você observar, é como se você estivesse pegando aqui esse triângulo retângulo, não é, ó? Todo mundo entende isso, que você tem aqui um triângulo retângulo, Uhum. né? Essa diferença de altura aqui, isso aqui é xf menos x0. Essa diferença aqui, de distância aqui, isso aqui é t menos t0, tá? E se você olhar, então, x menos x0 sobre t menos t0, isso aqui, na realidade, é a tangente desse ângulo, a tangente de θ, né? Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, Uhum. tá? Então, velocidade está relacionado à inclinação da reta, quando você faz esse gráfico. A velocidade está relacionada à inclinação da reta. Ou seja, a velocidade, então, se ela é relacionada à inclinação da reta, ela é relacionada a uma taxa de crescimento, né? Como a gente já sabe, quanto maior a nossa velocidade, maior o espaço que a gente percorre, na menor quantidade de tempo, né? No mesmo tempo, né? Uhum. Você deixa um tempo fixo, quanto maior a sua velocidade, né? Maior espaço que você andou naquele tempo. Quanto menor a velocidade, menor espaço que você andou. Então, a velocidade está dizendo para ti a taxa de variação do teu espaço, tá? E toda vida que você fala em coeficiente angular, taxa de variação, você está falando uma coisa chamada, que vocês vieram lá em cálculo 1. Derivada. Exatamente. Tá? Isso aqui significa dizer que você tem uma derivada. Tá? E o que é que seria essa derivada? A gente acabou de ver que a velocidade média é o ΔX por ΔT. Tá? E existe uma coisinha chamada velocidade instantânea. Velocidade instantânea é a velocidade naquele tempo bem específico. Tá? O que significa dizer o tempo bem específico? Significa dizer que o ΔT está tendendo a zero. Né? Se o ΔT está tendendo a zero, ou seja, t está tendendo a t0. Beleza pura? Uhum. Né? O tempo final e o tempo inicial são basicamente os mesmos. Você tem um limite ali. Né? Então, você teria o limite de t tendendo a t0, de quem? De x menos x0 dividido por t menos t0. Isso Joel, daqui. Pois não, meu filho. você poderia repetir essa parte da velocidade instantânea? Posso, cara. Posso. Ó, velocidade instantânea é você imaginar o seguinte. Você está dirigindo um carro, né? Aí naquele carro tem lá um medidor de velocidade lá no painel. Aí você olha naquele minuto, naquela fração de segundo, né? Quanto é a velocidade do carro? Naquele exato momento. O carro vai lá te dar. Né? Você olha lá no painel, ele está lá. Vamos dizer que você esteja a 121 km por hora, né? Tu olhou naquele determinado segundo. Um segundo depois, tu desacelerou, né? Aconteceu alguma coisa, tu tá a 80 km por hora. Certo? Aí, passou um pedacinho de novo, tu olhou de novo. Tu tá agora a 90 km por hora. Então, cada vez que tu olha lá, a tua velocidade é diferente. Certo? Então, a tua velocidade é como se ela estivesse mudando a cada instante. Né? É muito difícil você dirigir um automóvel e deixar lá com velocidade constante. Né? Ela fica variando, nem que seja um ali, 121, 120, 122 e assim por diante. Mas está lá, ela tava, a cada segundo que tu olha, tu pode ir construindo uma tabela. Né? Olhei aqui esse segundo, tem um valor. Olhei esse segundo, tem um valor. Então, toda vida que tu olha lá e tu vai ver uma velocidade, ele está te dando a velocidade naquele exato momento. Né? Ou seja, a velocidade onde a diferença de tempo, que eu falo a diferença de tempo, né,
essa diferença de tempo é muito curta. Quando você olha e tem essa diferença de tempo muito curta, você está olhando a velocidade naquele exato momento, tá? É como se você estivesse marcando no relógio a hora, aí você olhou, voltou, olhou a hora de novo, tá? Aí você vê a quantidade de tempo que você passou. Quanto menor for essa quantidade de tempo que você passou, mais informação sobre a velocidade você vai saber. Mais precisa a velocidade que você vai determinar. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Entendeu, né? Ó, então, a velocidade instantânea é a velocidade naquele exato momento. É uma velocidade onde a variação de tempo que você olha é muito pequena, tá? Ou seja, onde o t final e o t inicial são praticamente iguais, certo? Aí, quando você olha e vai montar essa equação, né, em relação à velocidade média, que você teria que x menos x0 dividido por t menos t0, né, já a velocidade instantânea é quando o t se aproxima do t0, né, você tem eles dois muito próximos, isso daqui nada mais é do que a definição de derivada. Né? Você lembra que a derivada de f dx, ou isso aqui era igual a f de x menos, o limite, né? Limite de x tendendo a p dá f de x menos f de p dividido por x menos p. Uhum. Então, velocidade, agora, você está terminando dessa forma. Né? Então, velocidade é dx dt. É a variação de espaço, a taxa de variação de espaço com relação ao tempo. Aí um negócio interessante que se você isolar o dx aqui, você vai ter v dt do outro lado, né? E o inverso da derivada é a integral, não é? É a primitiva. Você poderia integrar dos dois lados. Quando você integra desse lado, você vai obter x menos x0, né? Você só tem a variação de intervalo, não é isso? E aqui desse lado você vai ter v, isso aqui variando de 0 até 1t, por exemplo, você teria vt, né? Variando de 0 até 1t, como o primeiro aqui é 0, ficaria só vt, ou seja, x é igual a x0 mais vt. Pessoal, isso aqui ficou claro para vocês? Sim, professor. Para todos, ficou? Ó, galerinha, a integral de... Ah, que bom, né? Agora, integral de x dx, variando de x até um x1, obviamente a integral de dx é x, tá variando de x0 até x1, isso aqui ficaria x1, né, se eu substituir, menos o intervalo de baixo. Se esse x1 for x, está aqui. Tá? A mesma coisa acontece em relação a t. Ou seja, a gente obteve uma equação, certo? X igual a x0 mais vt, e essa equação, ela é dada o nome como equação do movimento, certo? E essa equação do movimento é qual movimento? Movimento retilíneo uniforme. Ok? Por que é o movimento retilíneo uniforme? Porque a velocidade, ela é constante. Então, quando a velocidade é constante, você tem um movimento retilíneo uniforme. Uhum. Então, x é igual a x0 mais vt. Vocês estão acostumados a ver S igual a S0 mais vt, que é a famosa fórmula do... Do sorvete. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui... Ah, tem esse negócio aqui também, cara. Eu sempre esqueço. Mas... Deixa eu ver... Velocidade. Tem velocidade média. Sempre esqueço de falar essas coisas. Tem a velocidade média. Tem a velocidade instantânea. A gente já falou sobre essas duas.
Instantânea. É aqui o instantâneo, acho que é aqui. Tem a velocidade escalar média. Essa daqui eu não falei ainda não. Tá? E a velocidade escalar média vamos dizer o seguinte, velocidade média, a velocidade média, ela é igual à variação de espaço pela variação de tempo. A velocidade escalar média, a escalar média, ela é a variação total de espaço, tá? Ou distância total percorrida, tá? Distância total. Vou escrever isso aqui melhor. Distância total sobre a variação de tempo. Vocês entenderam, pessoal, que existe a diferença entre essas duas? Exemplo disso, vamos lá. Eu saio de um ponto A, vou até um ponto B. Professor, Pois não. então a velocidade média de um ponto a outro que você especifica e a escala média é no total. É no total. Por exemplo, eu vou do ponto A para o ponto B, e depois eu faço o retorno do ponto B, né? Ponto B para o ponto A, tá? De uma forma mais prática, né? Você vai para o UFC e você volta para o UFC, volta para casa, né? Da UFC para sua casa. Você vai da sua casa para o UFC e volta da UFC para sua casa. Certo? Qual foi a velocidade média que você fez o percurso? Se o espaço inicial aqui que você está tomando, ó, vamos dizer que esse espaço inicial aqui seja 0, você está tomando aqui como sendo a origem, aqui também é 0. Velocidade média é simplesmente a distância, o ponto final menos o ponto inicial. Ponto final menos inicial. 0 menos 0 dividido por ΔT. Isso é 0. Certo? Já a velocidade de escalar média, aí você vai ter que contabilizar quanto foi que você andou de A até B, né? Vamos dizer que foi uma distância D, e de B até A, que também é uma distância D. Ou seja, você andou 2D sobre ΔT. Tá? Enquanto que uma é 0, a outra ela vai ser diferente de 0, nesse caso. Bem específica, né? Nesse caso. Beleza? Agora... Deu para entender? Sim, sim. Não. Fez sentido agora. Fez sentido, né? Ótimo. Aí tem outro negócio interessante, né? Que o livro coloca logo de cara, que é a aceleração. Certo? É a aceleração média. Não sei se ele colocou aqui algum exemplo. Depois a gente volta para resolver. Aceleração média, pessoal, quando você entra num ônibus, né, que vai para a faculdade, e o motorista do ônibus acelera, o que é que muda? O ônibus, obviamente, ele entra em movimento, né? Se ele entra em movimento, significa dizer que ele adquiriu uma velocidade. Se o motorista está pisando no acelerador, o que é que está acontecendo com o ônibus? O ônibus está variando sua velocidade. Uhum. Então, a aceleração, veja só, a aceleração é uma medida que varia a velocidade. Ocasiona a variação de velocidade. Você frear significa dizer que você está diminuindo a velocidade, né? A freagem é aceleração negativa, é uma aceleração, mas é uma aceleração negativa, e você está diminuindo a velocidade.
tá? Você acelerar, você está aumentando a velocidade, certo? Então, a aceleração é como se fosse você considerar que você tem uma variação na velocidade. Já a velocidade, você tem uma variação no espaço percorrido, certo? Uhum. Então, a aceleração média é a variação de velocidade pela variação de tempo. Tá? Isso aqui é a mesma brincadeira que a gente já fez lá. Isso aqui resulta que a aceleração vai ser a derivada da velocidade com o tempo, certo? Ou seja, que a aceleração é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. É a mesma brincadeira, só que essa aceleração aqui é a aceleração instantânea e essa é a aceleração média, né? Aí tem mais outro detalhe nisso que a gente pode ter, que a aceleração é dv dt e v é dx dt, não é isso? A gente já viu isso, não foi? Uhum. Né? Obviamente, isso aqui vai ficar d2 de x dt2, tá? Então, a derivada segunda do espaço com relação ao tempo. Isso é a aceleração. É a derivada segunda do espaço com relação ao tempo. Que mais aqui? Tem mais outro negócio interessante aqui. Se a aceleração é igual a dv dt, você pode fazer a seguinte brincadeira, né? Passar aqui, colocar dv aqui. Isso aqui você teria a dt. 100 pode integrar aqui e aqui. Essa parte aqui ficaria v menos v0. Considera a aceleração constante, né? Considera que a aceleração ela é constante. Se ela é constante, ela pode sair da integral. Aí ficaria a integral de dt. A integral de dt, obviamente, né, considerando o t inicial sendo zero e um t final aqui. Então, ficou v menos v0 igual a vezes t. Certo? Ou seja, que v é igual a v0 mais at. Belezinha? Uhum. Tá? A famosa fórmula Vovuat, né? Uma coisa assim, né? Aí tem mais outro negócio interessante. A gente acabou de ver que a aceleração é constante. A aceleração muda a velocidade. Então, a velocidade ela é variável. A velocidade inicial é um número, tá? Então, a velocidade final ela é variável. Ela depende da aceleração, certo? A velocidade final, a gente já disse anteriormente, que ela é a derivada do espaço com relação ao tempo. Ou seja, você vai ter aqui, então, V0 mais AT. Eu posso passar esse DT para o outro lado. Então, você vai ter aqui dx igual a V0 mais AT dt. Posso integrar dos dois lados. Essa parte aqui ficaria x menos x0. Essa outra parte aqui, você teria duas integrais, que seria V0 dt mais a integral de AT dt. Então, isso aqui vai ficar x menos x0 igual. V0 é um número, a gente já acabou de falar, ou seja, é uma constante, pode sair da integral. Quando sai, fica só a integral de dt, que isso dá somente t, a gente já viu isso anteriormente. A aceleração é uma constante, tá? E a integral de t dt, a gente já viu isso já, é t2 sobre 2. Sobre 2. Né? A integral de x elevado a n dx, isso aqui é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá? Mais uma constante que a gente não precisa colocar, porque isso aqui é a integral definida. Então, isso aqui vai ficar AT, t ao quadrado, sobre 2, não é? Uhum. Aí vai ficar x igual a x0 mais v0t mais 1 meio de AT ao quadrado. É o famoso sorvetão. Né? Você substituir x por s. Né? Vocês já viram já. Então tá aqui, ó, da onde foi que surgiu esse 1 meio, por exemplo. Vem direto da integral. Certo? E essa equação aqui, essa equação é a equação do movimento
retilíneo uniformemente variável. Professor, Pois não. o senhor poderia voltar só essa tela anterior, só para mim printar aqui rapidinho para mim anotar? Posso, meu filho? Acho que eu já ouvi só a voz já. Foi. Obrigado. Já sim. Qual o seu nome, hein? José Batista. Ah, lembrei. Pronto. Valeu, José. Bom, pessoal, aí não esqueçam dessa outra fórmula aqui também, né? Que é a fórmula da velocidade, função horária da velocidade, certo? Aqui a função horária do espaço, certo? E o V igual a V0 mais AT, a função horária, porque a variável é o tempo, tá vendo? Ó? Aí chama de função horária da velocidade. Certo? Ou seja, o tempo é variável, né? A aceleração é uma constante, o V0 é uma constante, a velocidade depende, então, do tempo, né? Um V de T. Bom, até aí tudo bem, galera? Tudo certo. Não. Tudo certo, né? Uhum. Aí tem alguns casos especiais, né? E um caso especial nesse estudo é chamado de queda livre, certo? Esse queda livre é você imaginar que você tem um objeto, né? E esse objeto, supõe-se que ele está caindo na direção vertical. Ele está se movendo na direção vertical, certo? Aí toda vida tu vai colocar teu referencial, tá aqui teu referencial. Eu vou colocar aqui em relação ao eixo Y, tá aqui o eixo X, certo? Esse objeto, ele está como se ele estivesse numa determinada altura, é como se fosse quem mora em prédio, né, e coloca um vaso de flores, por exemplo, na sacada, né? Aí alguém vai lá, algum desavisado, e dá um peteleco no vaso de flores, certo? Da sacada. O que é que pode acontecer? Né? Se ele estiver mesmo na pontinha lá, esse vaso pode cair, certo? Quando esse vaso cai, né, quando esse vaso, na realidade, saiu da sacada, ele começa a cair. Mas por que ele começa a cair? Né? Você só deu um peteleco nele, né? Aí tem uma coisinha chamada, que a gente vai ver depois, né, com mais calma, chamada gravidade, né? A gente vai ver com mais calma quando for ver leis de Newton, tá, pessoal? Né? Então, você tem uma gravidade, e essa gravidade faz um papel, que é o papel da aceleração gravitacional, tá? Então, a gravidade, ela está sempre apontando para baixo, certo? A gravidade está sempre apontando para baixo, né? E essa gravidade apontando para baixo significa dizer que se você tem um vaso aqui, né? Se você não rebolou esse vaso para cima, quando você rebola ele para cima, né? Ele tem uma determinada velocidade, ele vai subir, mas ele chega a um determinado ponto, ele começa a descer, começa a cair. Então, se ele estiver subindo, a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa, que vai diminuindo a velocidade até chegar a zero, e chega um ponto que ele começa a diminuir mais ainda a velocidade, então você vai ter velocidade negativa, né? E o movimento desse vaso, no lugar de ser para cima, vai ser para baixo, certo? Como aqui, se você não tiver velocidade, se a velocidade inicial é zero e você só tem uma aceleração, então a variação de velocidade vai ser no sentido da aceleração, tá? Então o vaso começa a cair. Aí ele cai, se a gente não tem resistência do ar, né? Se a gente não tem um vento batendo, se a gente desconsidera todas as possibilidades que pode acontecer ocasione a mudança, né, desse vaso, né? Ele pode cair girando, essas coisas, considere isso, tudo isso, desconsidere tudo isso. Então, considerando que esse vaso vai cair em linha reta, você tem um movimento chamado de queda livre, certo? Esse movimento de queda aqui, né, nessa direção do eixo Y, tá? E o papel da aceleração vai ser o papel da gravidade. Então, onde tiver aceleração, você vai colocar menos G,
Então, matematicamente, você tem lá V igual a V0 mais AT, você não vai ter mais AT, você vai ter menos GT. Ou X igual a X0 mais V0T, né, mais 1/2 de AT ao quadrado, agora você vai ter menos 1/2 de GT ao quadrado. Tá? Aí você chama essas duas equações de que representam o movimento em queda livre. Tanto para a velocidade no eixo Y, e aqui não vai ser X, né? Que vai ser Y0 e Y final e Y0. Tá? Foi mal. Aqui é em relação ao eixo Y. Tranquilo, pessoal? Ficou claro isso? Ficou alguma dúvida? Sim, sim. Sim, ficou dúvida? Não, Só a não primeira entendi pergunta ficou clara. a gravidade. Por que a gravidade fica negativa? Aceleração. Aceleração é igual a gravidade a menos G. Pronto. Você entende que a gravidade está sempre apontando para baixo? Sim. Bom, se a gravidade está sempre apontando para baixo, se você colocar seu sistema de referência, né, que aí vem o grande detalhe da física, certo? E você vai ver isso melhor quando você estiver vendo leis de Newton. O sistema de referência faz toda a diferença, tá? Pode ser até uma É piada. pelo sentido, né, professor, do movimento, né? Ele representa o sentido do movimento. Se o sistema de referência é para cima e a gravidade está para baixo, então ela é negativa, a gravidade. Certo? Se o sistema de referência está para baixo e a gravidade está para baixo, então ela é positiva. Mas aí tu está colocando o sistema de referência para baixo. Beleza? Ok. Tá? Então, em relação a esse sistema de referência. Se o movimento, por exemplo, é no eixo X, tá? E tu coloca o sistema de referência para cá, você pode ter um carro que está acelerando para lá, ou você pode ter um carro que está acelerando para cá. Tá? Essa aceleração para cá é positiva. Já a aceleração que é contrária ao sistema de referência, ela é negativa. Todo vetor, você vai ver mais na frente que a aceleração é um vetor. Todo vetor que está no sentido do sistema de referência é positivo. Todo vetor que está contrário ao sistema de referência é negativo. Vamos ver aqui um exemplo aqui, pessoal. O livro coloca. A cabeça de um pica-pau está se movendo para a frente com a velocidade de 7,49 metros por segundo. Quando o bico faz contato com um tronco de árvore, o bico para depois de penetrar 1,87 milímetros no tronco. Determine o módulo da aceleração em unidades de G, supondo ela constante. Vamos lá. De novo, vou ler de novo a pergunta, tá? A cabeça de um pica-pau, isso é só para confundir a gente, não é interessante. Está se movendo para a frente. Com a velocidade, então, a velocidade é para frente, tá? Se você colocar seu sistema de referência para frente, certo? Significa dizer que a velocidade é para frente, então a velocidade inicial ela é positiva, né? É de 7,49 metros por segundo. Com a velocidade de 7,49 metros por segundo, quando o bico faz contato com o tronco de uma árvore. Então, é como se você tivesse aqui um tronco de uma árvore, certo? Está aqui o bico do pica-pau. Ele vem para cá com uma determinada velocidade. Ele faz contato com o bico o tronco da árvore, penetra uma determinada distância, né? E para. Penetra uma determinada distância e para. Ele vem com essa velocidade, bate aqui, penetra e para. Tranquilo até aí, né? Só que essa distância que ele penetrou aqui, ó, é de 1,87 milímetros. Então, ele percorre uma distância de 1,87 milímetros, certo? Se você supor que isso aqui é a tua origem, bem aqui está a tua origem, tá? O espaço final, o espaço inicial é 0, o espaço final é 1,87 vezes 10 a menos 3, não é isso? Metros. Todo mundo entende isso?
Sim. Pronto. Aí, o que mais ele fala? O pico da determine o modo da aceleração. Ele pede o modo da aceleração. Repare que ele parou aqui, não foi? Ó? Ele para bem aqui. Tá? Então, ele para. Significa dizer que a velocidade final é igual a zero. Tá? Então, eu tenho essas informações e ele quer saber a aceleração. Aí, para poder saber a aceleração, repare que ele não deu tempo. Então, ele tem que encontrar uma expressão que não me deu tempo. Mas eu sei que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais AT. Eu sei que x é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Daqui eu tiro que t é igual a v menos v0 sobre a. Todo mundo entende isso? Uhum. Aí, então, x é igual a x0 mais v0 v menos v0 sobre a mais 1 meio de a vezes v menos v0 sobre a ao quadrado, tá? Aqui eu vou botar x menos x0, isso aqui vai ser igual a v0v menos v0 ao quadrado, né, sobre a mais 1 meio. Bom, pessoal, deixa eu copiar aqui para botar na outra página aqui, que é melhor para a gente poder fazer as contas, né? Tá aqui. Vou ver. Essa aqui é a parte que eu estou demonstrando a fórmula, não precisaria usar tudo isso aqui para resolver o problema, mas só para demonstrar a fórmula, para poder chegar ao resultado que eu quero, e a gente usa a fórmula nova que a gente vai encontrar, tá? X igual a x0 mais v0v menos v0 ao quadrado dividido por a mais 1 meio de a vezes v ao quadrado menos 2 vezes v0 mais v0 ao quadrado dividido por a ao quadrado, né? A ao quadrado cancela com esse a aqui, certo? Então, x menos x0 é igual a v0, v menos v0, v0v menos v0 ao quadrado, dividido por a, né? Mais v ao quadrado menos 2 v0v, mais v0 ao quadrado, dividido por a, né? Ainda tem esse 2 bem aqui, né? Se eu tirar o MC aqui e multiplicar todo mundo por 2a, você teria aqui 2a delta x, né? Que isso aqui é delta x, né? Que é a mesma coisa que delta x. 2a delta x igual a v0, 2a dividido por a, isso aqui dá 2, então isso aqui ficaria 2 vezes 0v menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais v0, v ao quadrado menos 2v v0 mais v0 ao quadrado, certo? Isso cancela com isso. Olha aqui, se você tiver olhar esses dois aqui, né? O quadrado não cancela não, né? O que cancela é esse 2 aqui, né? Você tem menos 2v0 mais v0. Então aqui fica só 1v0, né? Então ficou 2a delta x. 2a delta x igual a menos v0 ao quadrado mais v ao quadrado. Daqui você tira, então, que v final ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x. Tá? Essa aqui é a famosa equação de Torricelli. Acho que é assim que se escreve. Beleza? Então, voltando lá para o exercício, tá? Eu posso apagar isso. Posso apagar isso aqui. Como ele não deu tempo, e eu quero saber a aceleração, e ele deu o restante das informações, né? Como V0, V final, X inicial, X final, eu só preciso saber aplicar essa equação,
V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta X. Quem é V final ao quadrado? Né? V final é 0. Quem é V inicial? 7,49. Isso ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Quanto é a aceleração? Não sei. Quanto é o delta X? É isso menos isso. Dá 1,87 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, a aceleração é uma aceleração negativa, né? Essa aceleração vai ser menos 7,49 ao quadrado dividido por 2 vezes 1,87 vezes 10 a menos 3. Eita, vai dar alta pra caramba. Exatamente, deu 1,5 vezes 10 a menos 4. 10 a quarto metros por segundo ao quadrado. Belezinha, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Ficou claro? Tá cristalino, então? Eita, porra. Complicou? Tá ótimo. Não tá ótimo. Tá ótimo, né? Uhum. Bom, eu vou parar aqui a gravação aqui, tá? O capítulo 2 basicamente encerrou. Próxima aula eu resolvo mais algumas questões. Eu vou deixar para resolver mais questões na próxima aula, que eu acho que é melhor para vocês, para o entendimento de vocês, resolver questões, fazer um negócio mais prático, né? Parar aqui a gravação aqui, só um momento.